E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, trazendo um vídeo aqui pra vocês depois de muito tempo. E esse vídeo também vai ser mais um vídeo só pra trocar ideia. Novamente, aquele bagulho, eu sempre tento fazer um vídeo mais porra do caramba, mas é sempre uma coisa mais badzinha, tá ligado? E hoje eu queria falar mais um bagulho de vida, e isso eu já falei em alguns vídeos atrás. Então a melhor coisa de começar o vídeo é botando a mão no nariz, mas meu nariz sempre coça ainda, principalmente porque a porra do negócio caiu aqui, ó, tá vendo que só tem um, o outro saiu? Pois é. A vida é essa, mano. Fiquei suando o nariz e o negócio caiu lá no ralo e eu não consegui perceber a tempo. Um bagulho mais pra vocês, galera nova e tal. Mas desabafo também, porque meu canal tá parado há muito tempo. Então pra esse vídeo ser relevante em alguma coisa eu acho muito difícil. E fazendo isso com o ventilador desligado pra não sair o som, porque o microfone tá vindo daqui. Eu tenho até um microfone ali, mas a entrada desse notebook é simplesmente para microfone. Microfone não, para fone de ouvido. Então complica um pouco, né, mano? Então não tem como deixar só o microfone. Antigamente tinha, mas agora não dá. Também não sei porquê, mas tudo bem. No uso do notebook mesmo. Então aqui é tudo no notebook e tal. Não repare o cenário atrás, ou repare também, não vai importar nada, não vai mudar absolutamente nada. E hoje é só uma trocação de ideia mesmo, cara. Esses tempos que eu fiquei sumido aqui, que eu tava motivadão, motivado, sabe aquela motivação que você fica 2 dias motivado e aí você simplesmente desiste no terceiro dia? Eu fiquei exatamente assim, tá ligado? Muitos problemas, muitas coisas, muitas paradas aconteceu que eu fiquei, tipo, bem desanimado, sabe? E aí eu desmotivei novamente, porque é isso, mano. A vida de gente, sei lá, um pobre. O YouTube gosta quando fala isso. Você desanima muito rápido, tá ligado? E foi o que aconteceu. Eu desanimei rápido pra caramba e tal. Uma das coisas que me deixou numa bad ferrada mesmo. Olha só, a vida é tão louca que eu tava voltando a malhar, eu tava começando a voltar a ler livro e tal. Chegou um momento onde que eu tava vindo pra casa um burro de sono, né? Tinha saído do trabalho, eu estava um pouco alcoolizado, mas isso não vinha ao caso, tirando que ele provavelmente me deu um pouco mais de sono. Fui pro centro, porque do trabalho, da minha casa até o trabalho é rápido, mas eu estava de bike. Aí eu fui pro centro, comi um hamburgão maravilhosamente bom. E aí voltei pra casa. Mano, eu estava burro de sono. Os 2, 3 segundos que eu fechei o olho porque estava queimando foi o tempo que bato com o pedal bem no cantinho da calçada. Pum, que eu caí da forma mais bobamente, tá ligado? Porque eu já tava no canto, né? Porque se passasse carro, mas tava noite pra caralho já. Papo de 3, 4 horas. E aí, tipo assim, foi só o tempo de bater. Machuquei aqui, provavelmente vocês estão vendo, mas agora hoje em dia tá suave, ó, não sinto mais nada. Ficou uma cicatrizinha da hora, vou fazer uma tatuagem muito louca daqui. E quando isso aconteceu, esse meu braço que tá um pouco zoadinho, eu sinto dor aqui agora, né? Eu não sentia, né? E também não fui no médico, eu também tenho o dedo quebrado, você consegue ver, ó, a diferença de um dedo pro outro. Esse dedo aqui tá quebrado, tá ligado? Aqui, ó, como que tá. Ó, ele não é reto comparado a esse aqui que é reto, tá ligado? Então, na teoria, pra eu ir pra um médico, eu tenho que estar morrendo, mano. Tem que estar morrendo ao ponto que eu não consigo se movimentar. Quando esse acidente aconteceu, de uma forma mais besta possível, eu parei de tudo, mano. Porque, tipo assim, o braço tava zoado, eu não conseguia mover muito, não conseguia nem dormir direito. Então, fiquei muito tempo parado. Nesse tempo, meu corpo parou de se acostumar a malhar, né? Eu não tive ânimo de ficar lendo. Eu simplesmente ficava deitado dormindo, porque era muito mais tranquilo ficar deitado dormindo com o braço assim, tá ligado? Que aí ele não batia e eu dormia. Agora o braço tá melhor, mas eu desacostumei pra caramba novamente. E é muito chato isso, sabe? Quando acontece. E um dos motivos também bad que acontece, vou deixar destacadamente aqui, tá ligado? Possivelmente as coisas que podem acontecer, tá ligado? E nesse momento, quando eu vi que eu já tinha eu tenho trintão, e eu falei, caralho, mano, olha só, eu ganhei dinheiro, assim, bastante dinheiro em certos momentos da minha vida, não é que eu ganhava, sei lá, tanto dinheiro de uma maneira todo mês, tá ligado? Mas algumas demissões que eu pedi conta, mas eles me demitiram, porque eu era um excelente trabalhador e tal.
E, assim, eu sempre tentava investir, sempre tentava fazer alguma coisa melhor, sempre tentava fazer e nada dava certo, tá ligado? E aí me desmotivou ainda mais, tá ligado? Teve a competição, que eu falei, não é competição, mas quando você vê que parte de pessoas da sua família está, tipo, muito mais envolvida do que você, caraca, mano, olha só que merda, tá ligado? Tudo isso condiz com que você, com que eu, no caso, ficasse bem desanimado com tudo, tá ligado? No meu trabalho eu sou um atendente de bar, né? Então atendo muita gente, falo com muita gente no bar. E eu sou meio antissocial, apesar que todo mundo acha que eu sou social pra caramba, mas assim, se eu estiver sozinho eu não falo com ninguém, tá ligado? Eu comecei a ficar cansado de falar com as pessoas e tal, tirei minhas férias, fiquei bem tranquilo, mas depois de um tempo só fiquei desanimado de ficar dentro de casa, que eu poderia ter investido muitas coisas dentro de casa, mas eu não investi nada porque coisas aconteceram dentro de casa, mas eu não vou entrar nisso daí, mas enfim, não me animou a ficar em casa. E eu comecei a perder o interesse em tudo, mano. Perder o interesse em exatamente tudo, sabe? Tanto que, tipo assim, cara, eu não consigo conversar mais com quase ninguém, tá ligado? Eu tenho 17 mensagens pra responder de amigos e tal, lá no Instagram. Já tem 3, 4 semanas e eu não consigo. Tem uns 17, 18. E alguns são meme, tá ligado? Tipo assim, é só o cara comentar, mano, olha só essa bagulho aqui e tal. Tem alguns que é só bobeira, tá ligado? E antigamente eu conseguia responder de boa, tá ligado? Hoje eu não vejo motivação nenhuma. E às vezes eu entro lá no Instagram só pra ver algumas mensagens, não, pra ver alguns memezinhos e saio, tá ligado? Porque simplesmente, sei lá, só queria ver alguma coisa pra distrair a minha cabeça e nem isso também é tão legal, né? Porque em vez de eu ver meme, eu poderia estar lendo livro, né? Mas eu não tô. Então é foda. Eu tava lendo 2 livros que eram Meditações e Poder e Manipulação, ou Manipulação e Poder, não, Poder e Manipulação. Como eu fiquei muito tempo sem ler eles, eu tirei aonde que eu estava parado, né? Porque eu fiquei muito tempo, então meio que não me recordo de muita coisa. E eu vou pegar esse daqui pra ler, ele é só uma historiazinha, ele não é tão grande também, então é bom começar com um livro que não seja tão grande assim, que seja uma história, porque, sabe, ler livros que você tem que ficar pensando, refletindo sobre, às vezes se torna cansativo. Porque a maioria das vezes que eu lia livro é pra isso mesmo. Não é um livro de história, né? Apesar de eu ter bastante livro de história hoje em dia, que muito bom ter, né? Não que eu li ainda, mas às vezes você ter muito livro, você lê muito livro que você tem que ficar refletindo, é complicado, porque às vezes você só cansa é uma leitura mais pesada, né? Porque você não é só você ler e haha, olha que legal, aí muda a página, tá ligado? Você tem que ler, refletir e tal. E eu fiquei muito tempo também sem ler, que é uma coisa que também me desanimou pra caramba, sabe? Eu fiquei... Quando eu lia pra caramba, eu era o rushador da leitura, sério, tinha meses, né? Que eu lia uns 2, 3, 4 livros, e tipo assim, alguns livros grandes, tá ligado? Morreu. Uns 4 livros grandes. Ou, quer dizer, um livro grande, um menorzinho e tal. Eu tenho muitos livros entre fininho, mais grosso, mediano, livro grosso pra caramba, tá ligado? Já mostrei até em vídeo aqui também. Livros de história, livros de reflexão, livro de aprender inglês, livro de estudo, né, no caso. E muitas coisas, mano. Eu tenho muitas paradas. E é só questão de leitura, de leitura, né? Que eu desmotivei pra caramba. E incluso a isso tudo, né, temos um fator que vejo que agora com meus famosos 30, que pra mim é de boa pra caramba, eu gosto de ter 30 anos, apesar que muita gente acredita que eu sou bem mais novo. Isso me deixa um pouco deveramente chateado, porque eu gosto de ser velho, olha só que estranho. Muita gente fala, pô, mano, eu queria ser um cara de novo, e eu não quero ser cara de velho mesmo. O que me afeta hoje em dia também, que está me afetando de uma maneira negativamente, é o famoso álcool. Cara, eu acho que eu comecei a beber, eu acho que foi com 16, 17 anos, mas eu não bebia todos os dias, era tipo final de semana, e era tipo álcool com... Era vodka com energético, depois era vodka com refrigerante, e
Beleza, show de bola. Quer dizer, meio que merda, né? Porque o seu corpo ainda ele tá em desenvolvimento, então você só tá matando ele lentamente. Da mesma coisa, se você fosse fazer, você sabe o que eu estou falando, você sabe o que eu estou falando. É a mesma coisa, você tá desenvolvendo seu cérebro e você derrete ele. Não é que derrete, mas não deixa ele se desenvolver da maneira que precisava desenvolver até seus queridos 22 anos, se eu não me engano, eram 22 anos e não 25 anos. 25 anos é onde que o seu corpo todo chega num patamar que agora é com você, tá ligado? Mas então isso tá me afetando agora pra caramba, honestamente. Porque depois da minhas bad, depois de ficar muito tempo deitado, depois de muito bagulho de tipo assim, caraca, mano, o que eu vou fazer na minha vida? Porque muitas coisas aconteceram. Eu fiquei muito desanimado, mano. E desanimado como assim? Eu perdi a fome. Às vezes eu sinto fome. Sinto fome, mas eu não sinto vontade de comer. Às vezes quando eu como eu sinto vontade de vomitar. E olha, não parece um grávido, tá ligado? O desânimo também e a vontade de viver simplesmente dormindo também. Isso vem um pouco da bad, que já passou, minha bad já passou. Agora eu só tô um pouco meio que triste, mas não tô na bad. Eu não penso em eu não penso em eu só tô triste mesmo. E também, fora isso tudo, o ânimo das coisas, tá ligado? Eu acordava cedo, era animado pra malhar, era animado pra fazer exercício aqui, aí já fazia exercício lá lá na varanda. Fiquei mó tempão aqui, eu vou cortar, mas fiquei mó tempão aqui. Era o que mesmo? Ah, varanda. De boaça, tomava um banho, ficava acordadão, eu tomava banho de água gelada pra já comprar. E era do caramba, tá ligado? E parei com tudo, mano. Desanimei com tudo, tá ligado? Não consigo ter mais ânimo para as coisas. Não é que eu não consigo, eu não estou com ânimo para as coisas. Consegui, é só começar a fazer, né? E que também não é tão fácil assim. É a mesma coisa do que o cara chegar e você falar, pô, eu tô triste, eu tô na bad. E o cara fala, pô, para de ficar triste, porra. Aí eu, caralho, puta que era só isso, mano. E eu tô aqui pensando, mano, o que eu tenho que fazer? Era só parar. Mas não é assim, mano. É um pouco mais difícil do que as pessoas imaginam. Eu sempre falo pra vocês, eu quero voltar, quero fazer as paradas, porque é um hobbyzinho que eu gosto de fazer vídeo. É maneiro porque você, digamos assim, você perde o tempo editando, fazendo os bagulhos, e às vezes o vídeo que você não acha que ficou aquilo tudo, você edita e você fala, caraca, ficou aquilo tudo. Eu tinha muito vídeo, mano. Eu fiz vários vídeos pra um canal de reação a sobrenatural e adivinha, os 10 vídeos, 11 vídeos que eu fiz, eu deletei tudo por simplesmente não achar que tava legal depois de mó tempão que eu fui tentar editar. Eu tinha vídeo também pro canal de jogos e olha só, adivinha, parei também, deletei todos os vídeos que eu tinha. E bota aí que eu tinha uns 20 talvez, uns 17 vídeos que eu deletei simplesmente por desanimar de ver aqueles vídeos e falar, não. As pessoas que são novas, mano, e hoje em dia falam, né, que é muito fácil você conseguir uma fórmula de conseguir dinheiro, porque hoje tem a IA, hoje tem a internet, hoje tem aquilo, tem isso, blá. Cara, veja um modo de você fazer, porque depois que você chega numa parte da sua vida que você fica estagnado, ou se você tiver, sei lá, seus 20 anos, aí chegou aos seus 27 e os seus 30 anos e você evoluiu financeiramente, mentalmente, mano, alguns problemas já nem vai ser tanta coisa assim. Você vai estar, obviamente, sempre vai ter algum problema do mesmo nível do que você está vivendo, porque quanto mais você aumenta, quanto mais você vive, quanto mais você sei lá, fica financeiramente melhor, você vai ter outros problemas que quando você estava lá embaixo você nunca teria. Então esses problemas lá embaixo, foda-se, só vai ignorar. Os problemas que estão aqui você vai começar a ter uma mentalidade um pouco melhor, você já vai conseguir saber o que você pode fazer para melhorar. Então é mais ou menos esse bagulho, cara. Todas as coisas que eu tentei fazer para lucrar, para ganhar dinheiro, nossa, foi de ralo.
tá ligado? Tanto que eu fico até um pouco desanimado com esses bagulho. A quantidade de vezes que eu gastei com álcool, se você fosse botar entre os 16 até os 30 anos, rapaz, eu poderia estar com muito dinheiro investindo, é óbvio, né? Porque eu também não estaria rico também. Então, a vida, cara, ela é rápida pra caramba. Tipo, a gente já tá no mês 5, tá ligado? Daqui a pouco é ano novo, sabe? Ela passa rapidão, principalmente quando, no caso, eu trabalho. A minha vida é o seguinte: no estado do momento que eu tô vivendo, é o seguinte: eu durmo, eu acordo, vou pro banheiro, dou aquela mijada, dou uma cagada, volto a dormir, acordo somente às 5, almoço. Vou pro trabalho, chego às 6 e fico lá até 1, 2, 3, 4. Isso depende do dia, né? Geralmente semana é mais rápido de fechar, porque não tem muita gente. E finais de semana, às vezes, é um pouco complicado. Às vezes eu saio 4, 5 da manhã, extremamente burro de cansado. Então, isso varia bastante. Mas esse não é um trabalho ruim, né? O meu fato é que às vezes me bate o cansaço de falar com pessoas. Às vezes me desanima, às vezes eu só queria fazer um trabalho onde eu não precisava falar com ninguém. Porque eu não sou muito apto a conversar com as pessoas, né? Mas eu sou acostumado, né, a falar com as pessoas profissionalmente, não porque eu quero, tá ligado? Então ele me deu esse baque de desânimo com tudo, sabe? Então, esse vídeo era só pra relatar. Não é relatar, mas fazer vocês pensar, tá ligado? Se vocês têm um tempo, se vocês estão só estudando, se vocês estão fazendo Mano, pense no futuramente, tá ligado? Porque, cara, se eu fazer algum exame lá, o cara vai falar: mano, você tá morto. Você está morto, seu fígado já morreu, tá ligado? Então eu vou tentar, né? Às vezes o que a gente deveria falar é simplesmente tipo assim: não fale que eu vou tentar, fale que você vai fazer, tá ligado? Porque o fato de você falar que vai tentar, você já existe. Não, eu vou tentar, mas se não for, não for, tá ligado? Não foi. Então já é um ponto negativo, né, que eu estou fazendo. Mas eu realmente quero tentar voltar com a porra toda: leitura, malhação, fazer vídeo, porque são essas coisas que não me desanima a ficar da maneira que eu estou, desanimado, né? E principalmente também, cara, começar a ter minhas coisinhas novamente, ter o meu Xbox de novo, né? Comprar um Xbox, comprar um PCzinho, voltar a fazer live, porque eu gostava pra caramba de fazer live. Claro que a minha live não seria mais de manhã, né? Não seria de noite, né? Porque eu trabalho de noite. Mas daria ainda pra fazer algumas coisinhas. E, enfim, fazer o que eu acho legalzinho, que eu achava maneiro. Porque a vida passa muito rápido, mano. Chega um momento que você começa a trabalhar, ou você se estagna no trabalho, que é o que no momento está acontecendo comigo. Eu estou estagnado, eu só não consigo sair daquela parada, mas isso daí já é burrice minha, né? Mano, eu gasto dinheiro com álcool, tá ligado? E aí eu trabalho num bar, então às vezes um amigo tá lá bebendo e eu não tô nem afim, mas já tô aqui, eu trabalho aqui, né? E apesar de eu trabalhar no bar, eu não bebo bebida de graça, né, mano? As minhas bebidas, elas são pagas. Só tem o desconto, essa é a diferença. Então, comparado às pessoas que pegam tal valor, eu pego um outro valor, né? Mas aí, mesmo assim, aí no final lá, tipo assim, é um dinheiro que eu poderia juntar, um dinheiro que eu poderia investir, um dinheiro que eu poderia fazer uma outra coisa, e eu não faço, por simplesmente ser um alcoólatra de merda. Isso já não posso negar, né? Isso daí eu já tentei algumas maneiras de parar com isso, mas eu sempre voltava, tá ligado? Ficava 2, 3 dias, e esses 2, 3 dias era por causa da minha folga. O bar não abre segunda e minha folga é terça. Então, minha escala já é 2, mano. Então, é mais ou menos isso daí, mano. A vida é muito louca, ela passa muito rápido. E se você pensar no agora e não pensar no futuro, mano, às vezes esses problemas, tanto que eu coloquei na tela aqui pra também não ficar falando assim,
porque é complicado ficar falando qual é no estado do momento. É foda, mano. Você não consegue ajudar em absolutamente nada e você começa a se sentir um lixo, tá ligado? Então, pense futuramente. Pense no agora pra futuramente, no caso, né? Porque, bom, todo mundo fala que é fácil, né? Tipo, é fácil com a IA, é fácil com tudo aqui, você pode fazer tais coisas, você pode ganhar dinheiro de tal maneira. Mas, na prática, e aí? Às vezes você pode ganhar dinheiro fácil com aquilo, mas não é um bagulho que você vai simplesmente se sentir confortável, ou você vai gostar de fazer aquilo. Mas se é um bagulho que vai te lucrar até um certo momento, você pode pegar esse lucro e fazer outra coisa. E você com essa coisa, outra coisa, e com essa coisa, outra coisa, e com essa outra coisa. E aí, quando você vai ver, você faz uma empresa de tantas coisas, entendeu? Mas é complicado. Então é isso, cara. Eu só queria fazer isso. O meu caderninho de conquista que eu fiz, o caderninho de conquista. Que é um caderninho de conquista? Eu não peidei, tá? Isso daí é porque eu estava com o pé na cadeira e tirei agora e tá suando. O caderninho de conquista são coisas que eu queria fazer esse ano. E adivinha, não fiz nenhuma delas. Não cheguei nem perto disso. Então é complicado. É complicado. Mas, beirando isso tudo, tendo isso tudo que eu acabei de falar, a diferença de aqui meu pianinho. Ó, pianinho. A diferença disso tudo é que, tipo assim, mano, eu ainda quero fazer a diferença, tá ligado? Bota aí que eu tenho, sei lá, mais 20, 70 anos, sei lá. Não, mas 20 para 70 é foda. 20, 30 anos ainda mais, né? Pra fazer a diferença. E aí? Né? E aí? Será que eu vou fazer? Será que eu só vou desanimar e continuar mais 5 anos parado me sentindo bosta? Ou você pensa assim, ou você pensa, não, daqui a pouco 5 anos eu vou, porra, já pelo menos alguma empresa eu abri. Tá ligado? Caraca, mas abrir uma empresa, mano, mas pode ser qualquer coisa. Você pode pegar um dinheiro, comprar uma máquina de fazer estampa de roupa e aí abrir uma empresa de estampa de roupa. Sabe? É um bagulho básico, tá ligado? Não é um bagulho básico também não, porque né? É um bagulho caro, né? Mas não é impossível de você fazer. Da mesma maneira que você pode fazer bagulho, coisinhas 3D, tá ligado? Eu penso lá pra frente fazer moldura 3D, tá ligado? Porque é maneiro, é legal, mas como lazer. Mas primeiro eu quero começar a desenhar, tá ligado? Ah, mas aí a IA já sabe desenhar. E daí, mano? A IA sabe desenhar, eu também quero aprender. Não quero pagar, tipo, com vender desenhos, tá ligado? Eu só quero aprender a desenhar. Tanto que, tipo assim, eu comprei esse caderninho, mano. Eu tenho um caderno de desenho. Eu comprei esse caderninho porque eu achei muito maneirinho. Olha só o caderno. Não, peraí, deixa eu abrir ele. Esse caderninho é muito maneirinho. E eu vou fazer ele um caderno de desenho. Ele é um caderno normal, tá, gente? Ah, mas por que você vai pegar um caderno com vários risquinhos? Num desenho, eu gosto de desenhar anime. Então, meu foco vai ser mais em anime. Esse caderno aqui, como ele tem essas listas... No anime, quando você vai fazer o reembolso, você vai fazer, né? Você vai pegar vai fazer um negocinho aqui... Pera que eu vou fazer errado. Você vai botar um negocinho aqui... Vai fazer um risco aqui, aí vai fazer aqui. Essas linhas já me ajudam, tá ligado? Ah, eu quero fazer o olho vai ser o pá. Você vai descer de um lado pro outro, você vai descer de um lado pro outro. Como tem essas duas linhas aqui, eu já sei o nível que eu vou descer, tá ligado? Dá pra fazer isso também, normalmente, assim, você precisa só você fazer no risco. Eu sei, eu já fiz. Tanto que, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse foi meu último desenho e eu me sinto meio indignado. Porque o meu último desenho, que foi o mais difícil, ficou maneiro. Aqui, ó. Eu parei de desenhar depois que eu fiz esse desenho. É a mesma coisa do que quando eu fui fazer bolo. Eu fiz uns 3 bolos, ficou uma merda. Quando eu fui fazer o 4º bolo, ficou o bolo mais delicioso. E adivinha? Parei de fazer bolo. Só queria fazer um bolo gostoso. Tanto que eu quero mostrar um daqui pra vocês, mano. Esse aqui foi um amigo que fez. E... Cara, ele desenhou... A gente jogava RPG de mesa, ele desenhou o meu elfo. E ele falou, mano, como que você quer o elfo e tal, não sei o que. Cara, ele desenhou esse papo de 10 minutos. Menos de 10 minutos. Aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui, ó.
O meu elfo era um elfo sanguinário, berserk pra caramba, tá ligado? E ele desenhou, eu falei, caralho, mano, como que você consegue? Não, prática e tal. Eu falei, caraca, mano, então não é difícil, mano. É só aprender, é só ter força de vontade, é só querer, é real. Você consegue. Então é isso, mano. Esse é um vídeo que eu queria falar pra vocês, trocar uma ideia, desabafo. E vamos ver. Se tudo der certo, da minha parte mentalmente evolutiva, né? Querer evoluir. Vocês vão ver vídeos, vão ver o canal de malhação lá ativo de novo. Vão ver tudo isso daí. Por simples fato de uma dessas coisas me ajudar, né? Porque se eu faço vídeo, eu tenho coisas para fazer, eu tenho edição para fazer, eu tenho o que pensar para fazer, né? Então, logo, eu não tenho motivo para beber, sendo que eu tenho que editar vídeo, sendo que eu tenho que ler um livro, sendo que eu tenho que pintar, tenho que desenhar, tenho que fazer coisas que o tempo que eu tô bebendo eu posso desenhar e fazer alguma coisa, entendeu? Eu tô colocando coisas para me fazer, para evitar fazer os outros tipos de coisas, né? Que são, tipo assim, querendo ou não, pode ser um lazer, mas da mesma maneira que pode ser um lazer, eu tô gastando mais dinheiro, que é um dinheiro que eu poderia estar investindo, que eu poderia estar fazendo coisas novas, que eu poderia estar juntando dinheiro para comprar um Xbox. Mas, pô, o Xbox é muito caro. Sim, eu poderia comprar uma TV Smart, que tem o Game Pass, e eu poderia só jogar na TV, sem precisar de um Xbox. Olha só que maravilha, mas eu quero um Xbox porque eu quero fazer uns videozinhos zoando, gastando, da mesma maneira que eu fazia antigamente. Depois ter um PCzinho legal, mas tudo com o seu tempo, né, mano? Tudo no seu tempo. A ansiedade de querer essas coisas é grande, isso é óbvio, mas tudo tem um inicial, né? Tudo tem um primeiro degrau, depois o segundo degrau, depois o terceiro degrau, e assim vai, evoluindo com um tempinho, com seu tempo. Bom, esse vídeo que eu queria falar pra vocês é um desabafo, não tem nenhum conteúdo além de trocar uma ideia mesmo de um cara de 30 anos, olha, mano, como eu sou velho. Mas quando você pensa que uma pessoa de 20 anos tem com muito mais dinheiro, com uma pessoa de 25 anos tem muito mais dinheiro, tá ligado? Tem muito mais sucesso do que você, e não é uma competição, é só que eles só fizeram, e eu não fiz, essa é a diferença. Enquanto eles pensaram em fazer alguma coisa para evoluir, eu simplesmente falei, eu sou um bosta. Essa é a diferença. Então é isso. Vive com essa e reflitam sobre, mano. É a melhor coisa que vocês fazem. E quando eu terminar de ler esse livro, se for legal, eu vou entrar com uma parceria na Amazon. E aí vou ficar recomendando livros que eu li, que eu achei legal. E aí se tiver na Amazon, aí eu vou falar, mano, vão lá, compra lá se vocês quiserem. O livro é legal, a história é legal, babá. E aí se vocês comprar no meu link, eu ganho alguma porcentagem disso. É tipo afiliado, né? Não é parceria, é afiliado. Então é isso, mano. Tamo junto, e se tudo der certo, se a minha mente motivar e se tudo motivar, daqui a um tempo vocês vão ver que a diferença é, se tem bastante conteúdo em tudo, é que eu tô conseguindo fazer as coisas. Se eu sumir, é que eu não consigo fazer nada.